sobre o que é trazido também no relatório de Cristiano Zanin, da formação de organização criminosa, porque ele entende que houve uma organização criminosa e que Jair Bolsonaro liderava essa organização criminosa. Isso é parecido com o que mencionam a ministra Carmen Lúcia e os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E bem divergente do que colocou o ministro Luiz Fux nesta quarta-feira. Fábio Piperno, você entende que Jair Bolsonaro possa ser colocado como liderança de uma organização criminosa? Porque o ministro Luiz Fux discrimina Braga Neto e Mauro Cid. Estes, sim, teriam um envolvimento direto porque, digamos, contracenaram nos grupos que falavam sobre a tentativa de golpe, sobre assassinatos de autoridades. Isso não teria acontecido com Jair Bolsonaro. Ele não teria participado diretamente desses grupos. Mas lá no primeiro dia de voto, do relatório do ministro Alexandre de Moraes, ele menciona que trocas de mensagens entre auxiliares davam a compreensão de que Jair Bolsonaro sabia que isso estaria sendo discutido, mesmo não participando diretamente dos grupos. Como é que você avalia agora essas divergências e mais um ministro dizendo que sim, Jair Bolsonaro, na visão dele, liderava uma organização criminosa? Veja, não dá para, em um ambiente de conspiração, você eleger, você entender que apenas o mordomo e o motorista têm culpa, mas o dono da mansão não. Então, ficou muito esquisita essa relação ontem, estabelecida pelo ministro Fux, que adotou claramente uma estratégia de isolar cada ocorrência, cada ação e não estabelecer nenhum tipo de nexo, nenhum tipo de conexão entre elas. Muito bem. É claro que a gente pode discutir ad eternum se é possível estabelecer conexões entre todas, mas é também bastante improvável de que nenhuma delas teve relação com a outra. E mais do que isso, como é que se condenam, de acordo com o voto do ministro Fux, as 400 e poucas sardinhas lá do 8 de janeiro e, na verdade, se absolve o tubarão, porque ele condenou todo mundo. Então, o ministro, e esse foi um paradoxo apontado por muitos juristas, uma contradição muito séria e que bastante gente, muitos especialistas do direito, eruditos, acadêmicos importantes apontaram, como é que se vai condenar nesse mesmo processo tantas pessoas, tantas pessoas aí praticamente sem identidade, claramente manipuladas, empolgadas, levadas aí àquela ação coletiva por atos, por fatos e também claramente por uma campanha de incitamento. E aí não se condena ninguém que esteja acima delas. Então, isso ficou realmente bastante estranho no voto ontem do ministro Fux. Olha o que disse a ministra Carmen Lúcia ao falar da organização criminosa. Fez prova cabal de que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário. Alan Gani. Olha só, eu vou responder pegando uma fala do próprio ministro Fux, quando ele diz o seguinte: para ser uma associação, organização criminosa, você teria que ter algo permanente e estável para praticar crimes indeterminados, o que não ocorreu. Agora, respondendo ao Piperno em relação ao encadeamento dos crimes, é claro que a gente pode aqui fazer um nexo causal imaginário, numa costura imaginária, mas isso para o direito não basta. Isso basta para um texto que você levanta hipótese, para um roteiro de um documentário. Agora, para o direito, você precisa da prova material. Qual que é a prova concreta, por exemplo, desse nexo causal que leva ao 8 de janeiro? Não tem, de acordo com o que foi colocado pelo ministro Luiz Fux.
Então, a gente percebe aí algumas pontas soltas nessa peça jurídica. Como é que ele, então, condena mais de 400 manifestantes daquele Rio de Janeiro, inclusive por abolição do Estado de Direito? Pois é, o que ele diz é que essa mudança de opinião dele que é preciso ter no direito a humildade intelectual. Ele responde exatamente isso. Daquele período até hoje, você teve novos elementos, você teve novas circunstâncias e que pode ter mudado o seu entendimento. Eu mesmo, aqui no programa, em algumas matérias, eu já tive uma mudança de entendimento, inclusive ouvindo o senhor. Alan, mas veja bem, então... isso também é o que se acontece. Naquele momento, ele não condenou os 400 de uma vez. Essas condenações foram ocorrendo em vários momentos diferentes. Então, me parece também que ele demorou para mudar de opinião, porque não foi da noite para o dia que esses 400 e tantos acabaram condenados. E vejam, ele condenou, ele mudou a vida de mais de 400 pessoas e agora vem candidamente admitir, puxa, eu errei.